Os escorpiões existem há mais de 450 milhões de anos. Eles são animais resistentes a catástrofes ambientais. De acordo com o controle de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de São Paulo, no Brasil, nós temos cerca de 180 a 185 espécies, mas atualmente 4 são consideradas perigosas. O escorpião preto da Amazônia, que pertence à região norte do país. O escorpião amarelo do Nordeste, encontrado no estado nordestino e catarinense e na região de Campinas. O escorpião marrom e o Titus cerulatus, o famoso escorpião amarelo. Aqui em Campinas, a gente tem preferencialmente 2 espécies, o escorpião marrom e o escorpião amarelo, tá? Esses dois são de interesse médico, porém o amarelo, que é o que vem causando mais problemas, inclusive causa óbitos, né, em crianças, e o marrom, a gente não tem histórico de óbito, mas também ele tem um interesse médico devido à gravidade do acidente, tá? Então a gente tem essas 2 espécies hoje principais aqui em Campinas. A gente tem outras espécies que a gente chama de escorpiões silvestres, né, mas estão mais focados em áreas rurais, áreas verdes, né? Então a gente tem pouco contato e pouco encontro desses animais, desses escorpiões. Já viviam na natureza, no meio ambiente, na mata, né? E com o crescimento das cidades, a gente tem 2 coisas: o crescimento da cidade e o crescimento da preservação ambiental. Então, se a gente pegar em Campinas, nos últimos 30 anos, a gente teve um aumento muito grande de áreas verdes, corredores ecológicos, as áreas de APP, por exemplo, né, com as leis ambientais. Então, as pessoas, os fazendeiros, sitiantes, eles tiveram que preservar as áreas de preservação permanente. E com isso, a gente tem um aumento aí de animais circulando. Então, o escorpião, ele acabou adentrando dentro da cidade, uma grande quantidade de alimento, um ambiente seguro, que é o esgoto, né? Então ele acabou se adaptando. Mas o escorpião é da natureza, é do meio ambiente. Então na área rural a gente vai encontrar o amarelo, a gente vai encontrar o marrom e vai encontrar outras espécies que não são de interesses médicos. Mas na área rural vai ter também. Os escorpiões são vivíparos, ou seja, os filhotes já nascem formados. E se você encontrar um deles em seu caminho, é melhor avisar urgentemente o centro de zoonoses, principalmente se ele for o Titus cerulatus. Como ele é encontrado em maior quantidade, então ele é o veneno mais perigoso, né? Então a gente tem uma grande quantidade. E ele se adaptou muito bem na rede de esgoto. Então ele entrou para a rede de esgoto, se adaptou, ele tem um clima ótimo para ele na rede de esgoto, então ele tem alimento, tem umidade, e ele praticamente colonizou a rede de esgoto inteira de Campinas. Então em Campinas inteiro, a gente tem na rede de esgoto, a gente tem a presença do escorpião amarelo. Então, e aí é onde que ele vai entrar para dentro de casa, né? Já que ele está no esgoto, então ele vai entrar pelo ralo. Então ele vai entrar no ralo do box, ele vai sair nas pias, ele sai em todos os ralos que a gente tem ligado na rede de esgoto, a gente vai ter a presença do escorpião amarelo. A rápida reprodução dos animais também é um ponto de atenção, já que conseguem gerar entre 20 e 25 filhotes por gestação, que acontece até 2 vezes por ano. As espécies fêmeas de escorpião amarelo têm reprodução por partenogênese, o que significa que elas não precisam de macho para acasalamento. Ele não precisa de macho para se reproduzir, né? Então ele vai se reproduzir por partenogênese. Então as fêmeas, elas vão dar crias a fêmeas. Então todas as fêmeas, ela pode dar até uns 16 filhotes, mais ou menos. E esses filhotes, sendo todos fêmeas, também vão acabar se reproduzindo só fêmeas, né? E ele tem uma época que ele se reproduz mais, que é no primavera-verão, tá? Que é a época mais quente, a época que o escorpião gosta mais, é mais quente, ele vai se reproduzir. E é uma época mais perigosa, porque esses filhotinhos, eles também picam, né? Então eles vão entrar dentro de casa, eles são menorzinhos. Então a gente tem muito caso de idoso, a gente vai na casa de idoso, a gente acaba encontrando escorpião pequenininho que o idoso não vê. Então esse é o maior problema. E o escorpião pequenininho também, ele entra em frestas menores, ele entra dentro do brinquedo das crianças. Então, como ele é mais difícil, também ele vai causar o acidente grave do mesmo jeito. E ele parece uma formiguinha.
pequenininho, parece uma formiguinha. Então ele nasce tamanho de um grãozinho de arroz, né? E aí ele vai trocando de pele. Conforme ele vai crescendo, ele vai trocando de pele, vai ficando maior, e aí ele vai causando acidente desde pequenininho. Ele estando com o ferrãozinho dele já estando rígido o suficiente para picar, ele já vai causar o acidente. Com grande capacidade de enfrentar as diversidades climáticas, eles podem ficar meses sem se alimentar, podendo diminuir o metabolismo para decompor o alimento. Ele tem um comportamento que, se por algum motivo ele ficar sem alimento, ele vai ficar mais agressivo, tá? Então eu falo, eu vou passar veneno, ele come barata, eu vou passar veneno contra a barata, aí ele não vai ter alimento. Então eu passo veneno, mato todas as baratas, ele não tem alimento. Aí ele tem um comportamento um pouco mais agressivo, que aí se mexeu perto dele, ele vai picar, tá? Mas a maior parte ele está se defendendo. Por quê? Ou a gente pisou nele, ou a gente está dormindo e ele subiu na cama e a gente rola em cima dele, e é onde ele vai picar, né? Tem muita gente que vai mexer com o escorpião, pega uma madeirinha e vai mexer e acaba tomando picada nos dedos, dentro do sapato. Então eu vou calçar o sapato, o escorpião está lá dentro, então antes de eu esmagar o escorpião, ele vai picar na ponta do pé. Por isso a importância da gente ver sempre o sapato antes de calçar. Na esperança de controlar o aumento de escorpiões, muitas pessoas criam aves para limpar o quintal. Mas afinal, a galinha evita o aparecimento desses bichinhos? A gente recebe inúmeros chamados da pessoa que fala, não, eu vou passar veneno. No mercado hoje tem um monte de veneno registrado para escorpião. Esse veneno mata escorpião. Mas como funciona? Em um laboratório, quando eu estou fazendo os testes, eu tenho um aquário com o escorpião e passo o veneno em cima do escorpião. O escorpião vai morrer? Vai morrer, tá? Só que no ambiente é diferente. Normalmente a gente passa o veneno de dia, as empresas vêm em casa de dia, o escorpião está escondido. Mesmo que ele esteja dentro da nossa casa, ele está intocado em algum canto, atrás de um guarda-roupa, algum buraquinho na parede, ele vai estar intocado. A gente passa o veneno, o veneno que pegar em cima do escorpião, aquele escorpião vai morrer. Mas o que está na toca, o veneno não chega nele. E aí o que acontece? Ele sai, ele sente o veneno, ele volta para dentro da toca. Então eu matei todos os outros insetos, barata, tudo morreu. O escorpião está lá na toquinha. Ele sai, sente o veneno, ele volta para a toquinha. Quando passar o efeito, e ele pode fazer isso por meses, sem comer, meses, tá? E aí o que acontece? Quando ele sai, que o veneno não está mais fazendo efeito, ele está com fome, então ele sai andando para comer. Se mexer o pé na frente dele, ele vai picar. Então, na verdade, eu vou causar uma probabilidade maior de acidente passando veneno do que se eu não passar veneno, né? E aí, como é que vai fazer? O escorpião, como eu falei antes, ele entra para dentro de casa pelo esgoto, no ralo do box, principalmente ralo de box ele sai, né? Tem casa que tem ralo no banheiro, tem casa que tem ralo em alguns lugares, tá? Todos esses ralos têm que estar tampados. Então, a barreira física é o melhor remédio contra o escorpião. Além de nós, quem são os predadores dos escorpiões? Então, a gente tem aí o gambá, que ele se alimenta de escorpião. A gente tem coruja. O saruezinho, o gambá. Saruê, isso. A gente fala que é o saruezinho, que tem bastante em Campinas. Ele se alimenta de escorpião. As lagartixas, tá? Se alimentam de escorpião. Então, aquela lagartixa branca que a gente normalmente em casa, muito grande, provavelmente ela não vai conseguir comer, mas os filhotes ela come. A gente tem aqueles que o pessoal chama popularmente de calango, né? Que fica andando nas paredes e tal. Eles também comem. E a gente tem o morcego tem um papel fundamental aí também para comer o escorpião. Mas sempre lembrando, eles vão comer o escorpião que eles encontrarem andando na área comum. Dentro de casa e no ralo, no esgoto, eles não têm acesso. Então eles não vão se alimentar porque não têm acesso. Que vai ser mais ou menos o mesmo papel da galinha, né? O saruê, como ele anda à noite, ele encontra um pouco mais, mas o que está andando no quintal, o que está andando na rua, se ele encontrar, ele come, né? Mas ele não vai entrar no esgoto, por exemplo, para se alimentar e para eliminar tudo. Então o saruê também é imune, além do veneno de cobra, ele é imune também ao veneno do escorpião. Do escorpião. Quando ele vai se alimentar, ele toma algumas picadas no focinho, na boca, e ele não morre, né? Ele não morre com a picada do escorpião. Isso aí é um animal muito interessante, né? Devido a essa resistência que ele tem ao veneno do escorpião e veneno de cobra também.
Música